Graças a Deus, vamos fazer agora a abertura do Evangelho das 18 horas de domingo. Paralelamente ao trabalho que eu estou fazendo aqui com os hereis, com as crianças, por isso essas velas, está no horário deles. E então é tudo junto, porque a espiritualidade é uma só. Então aqui nossas duas crianças, Mariazinha e Valtinho, seus guaranás, seus docinhos, Hoje também eu faço uma saudação a Nanã Bruqui, a mãe das mães, Santana, Nossa Senhora Santana. Fez parte da minha infância, na igreja de Santana, no centro do Rio, onde fica a maior hóstia consagrada do mundo. Então vamos ao trabalho do Evangelho, com a abertura inicial. Não se exalte, não se irrite, não discuta. A mansidão e a serenidade conquistam os corações e representam a felicidade. Ninguém resiste a uma pessoa calma e serena, e esta pode resistir a todos. Não há força que derrube a mansidão, e nada é empecilho para ela. Os mansos e serenos conseguem tudo o que desejam na terra, com a vantagem de jamais estragarem sua saúde tão preciosa. É verdade. A mansidão, além de tudo, economiza a nossa saúde. Quem é calmo consegue tudo. Me chamo André Luiz. Eu trago este Evangelho, esse modelo do Evangelho da casa de Ramatiz. Eu estou com a camisa do coral Ramatiz, qual eu pertenci. E lá eu fiz um curso do Evangelho lá. E como combinado o Evangelho hoje, domingo, às 18 horas, todos os domingos no mesmo horário, com exceção do primeiro domingo do mês, que é de manhã. Esse horário da manhã está sendo definido, provavelmente às 6 horas da manhã, não sei como é gravado. Eu gostaria de fazer ao vivo, mas pode ser, talvez eu mantenha às 18 horas, às 6 horas, desculpa, logo após a mensagem do nosso povo da senzala. E assim, pedimos a permissão para abrir essa leitura do Evangelho no dia de hoje. Lembrando que o Evangelho ele é um trabalho não religioso. Ele começa 2 horas antes, ou seja, os nossos queridos irmãos de luz já começaram a promover a limpeza aqui dentro da casa às 16 horas. Não só aqui, mas nos locais em que eu mentalizo. Peço para as pessoas colocarem um copo de água. Aqui é Guaraná, o Guaranazinho das crianças, é outra coisa. Aqui é um copo d'água para ser fluidificado. Pode ser um copo d'água, pode ser uma jarra, uma garrafa de água, e você diariamente beber um copo, ou pode ser apenas um copo de água, fica a critério.
Eu tenho como hábito fazer o Evangelho 2 vezes na semana. Pode ser uma vez na semana, pode ser todo dia, pode ser com uma pessoa, pode ser com várias pessoas, pode chamar outras pessoas. Convidar amigos, parentes, vizinhos, pessoas da casa, quem não quiser, não se obriga ninguém a fazer. Se ninguém desejar fazer, faça você no seu canto, no seu quarto particularmente. Você, só você. É indicado uma duração mínima de 15 minutos. Até 1 hora de Evangelho, depende muito, normalmente fica entre 15 e 30 minutos. Tá? Esse é um Evangelho de família mais normal que eu conheço. Existem evangelhos mais longos, mas aí vai muito do nível de reunião que se faz, né, do que se quer fazer, do que se quer preferir, do que se quer ler. Tá? Eu aqui não estou trabalhando com o Evangelho segundo o Espiritismo, eu estou trabalhando com outro livro chamado Vinha de Luz, que faz parte também de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel, e estou fazendo sequência, tá? Porque eu já fiz outros evangelhos, com o Evangelho segundo o Espiritismo, vamos dizer, mas o Evangelho Espírita é feito com o Evangelho segundo o Espiritismo. Aí fica a critério também, tá? E aqui faz parte, esses livros, que são 5, são extensões do Evangelho segundo o Espiritismo. Em nosso trabalho, porque toda casa é edificada por alguém, mas o que edificou todas as coisas é Deus. Paulo, Hebreus, capítulo 3, versículo 4. O Supremo Criador, o Supremo Senhor, criou o universo. Entretanto, cada criatura organiza o seu mundo particular. O arquiteto divino é o possuidor de todas as edificações. Todavia, cada espírito constrói a habitação que lhe é própria. Habitação, aí vocês... Primeira coisa que vem à mente é a nossa casa. Mas é a habitação do próprio corpo, nossa habitação interna, individual. O doador dos infinitos bens espalha valores ilimitados na criação. Contudo, cada um de nós outros deverá criar valores que nos sejam inerentes à personalidade. A natureza maternal, rica de bênçãos em toda parte, constitui a representação do patrimônio imensurável do poder divino. E em todo lugar onde existe alguém, aí palpita a vontade igualmente criadora do homem, que é o herdeiro de Deus. O Pai levanta fundamentos e estabelece leis. É compreensível, portanto, que empenhemos todo o cuidado em nosso esforço individualista nas edificações do mundo, convictos de que responderemos pela nossa atuação pessoal em todos os quadros da vida. Colaboremos no bem, com o entusiasmo de quem reconhece a utilidade da própria ação nos círculos do serviço, mas sem paixões destruidoras que nos amarrem a ilhas do isolacionismo. O ego, a vaidade, isso tudo são ilhas de isolamento do nosso mundo em particular, nossa edificação própria, esquecendo que todas elas, Deus é o proprietário. Apresentemos nosso trabalho ao Senhor diariamente e peçamos a Ele: destrua as particularidades, as minhas vaidades, as minhas vontades, em desacordo com seus propósitos soberanos e justos, rogando-lhe visão e entendimento, pedindo para que eu consiga enxergar, que eu consiga ter entendimento do que pertence a Ele realmente, do que eu tenho que fazer em acordo com Ele. É o que o Pai Miguel fala, está na consciência, não está nem escrito em livros, está em consciência. Tá? Só que esses livros aqui, o autor são os próprios espíritos. Seremos compelidos a formar o campo mental de nós mesmos,
a erguer a casa de nossa elevação. É o que eu falei no início. Não necessariamente a casa, nossa habitação. A nossa casa de nossa elevação e construir um santuário que nos seja próprio. No desdobramento desse serviço, porém, jamais nos esqueçamos de que todos os patrimônios da vida pertencem a Deus. Aí ele volta no final, né? É o que a gente mais esquece, de que isso tudo é muito provisório. Não vai existir mais essas 18 horas, nunca mais, do dia de hoje. O tempo vai. Esse momento que não se repete jamais. Eu, em breve, dentro da brevidade do mundo, já não estarei mais aqui nesse plano. O que me pertence realmente? E isso me leva a pensar muito quando eu sei que logo não estarei mais aqui. E isso, tudo à minha volta, pertence a quem? Vai ficar para quem? Para outros, para outros, para outros. É para pensar. Peço nesse instante a fluidificação dessas águas, que nela sejam colocados todo o remédio necessário de acordo com nossas necessidades, a critério e de acordo com nossos merecimentos. Eu sempre falo de acordo com o merecimento. Às vezes, com certeza a espiritualidade sabe melhor do que eu. O que eu mereço e o que eu não mereço, o que eu posso tomar de remédio aqui. Eu tenho um livro chamado 24 Horas por Dia,
Esse livro nem existe mais, isso foi dado por um padrinho meu. Eu faço uma parte aqui diária, sempre no Evangelho, eu leio todo dia. Todo dia ao acordar, ao anoitecer, eu leio esse livro, mas no Evangelho eu fecho com ele também. Meditação para o dia. Nossa necessidade é a oportunidade que Deus tem de nos ajudar. Em primeiro lugar, devemos reconhecer nossa fraqueza. Em primeiro lugar, devemos reconhecer nossa necessidade. Quais são nossas necessidades? Para uns é um carro, uma viagem. Para outros é a paz. Ficar aqui em minutos de sabedoria. Não se exalte, não se irrite. Isso é uma meta. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua meta? Para bater hoje? Para bater durante a sua vida? Muitas vezes isso significa impotência, mais que fraqueza ou doença, e admissão de nossa necessidade de ajuda. Em seguida vem a fé no poder do Espírito de Deus, que está a nosso alcance, para satisfazer essa necessidade. Antes que qualquer necessidade apareça, nossa fé precisa se manifestar. Essa manifestação de fé é tudo de que Deus precisa para mostrar seu poder em nossas vidas. A fé é a chave que abre o depósito onde estão as riquezas de Deus. Aqui se falou em edificações, né? Aqui se está falando em riquezas também, as riquezas de Deus. Aqui se fala que Deus é o possuidor de todas elas. E aqui novamente voltou para o mesmo assunto. Essa manifestação de fé é tudo de que Deus precisa para mostrar seu poder em nossas vidas. A fé é a chave que abre o depósito onde estão as riquezas de Deus. Oração para o dia. Rogo para que eu possa, em primeiro lugar, admitir minhas necessidades. Rogo para que em seguida eu tenha fé em que Deus vá ao encontro dessas necessidades da maneira que for melhor para mim. Às vezes, nem eu sei quais são as minhas necessidades, eu primeiro preciso reconhecê-las de coração, de fé. Porque muitas vezes eu não sei o que é melhor para mim, então eu peço a Deus que interfira nessas necessidades. Porque eu posso estar errando nas minhas escolhas do que eu quero como verdadeira necessidade. Eu acho que em cada etapa da vida eu tenho necessidades diferentes, eu tenho momentos diferentes e começo a manifestar necessidades diferentes. Quando eu tinha 18 anos eu tinha uma necessidade de tirar uma carteira de motorista, de ter um carro. Com 59 eu tenho outras necessidades. Minhas necessidades são mais voltadas para o mundo espiritual em paralelo ao material, mas está muito voltada para este trabalho. Essa é uma necessidade minha. E para terminar, fechar novamente com minutos de sabedoria. Não se envergonhe de ser humilde. A humildade consiste no conhecimento perfeito daquilo que somos e que podemos, sem fantasiarmos com qualidades que não temos. A humildade não é posição de corpo nem de voz. É posição de espírito que sabe o que é e o que pode e não precisa manifestar-se aos outros. Vale para si mesmo. Seja, pois, humilde.
humildade aqui eu entendo que não é para se mostrar. Tem gente que mostra humildade, ó, eu sou tão humilde. Não, é uma questão interna e não uma questão de manifestação pública. Ah, eu quero mostrar que eu sou humilde, olha como eu sou. Não, para mim está tudo bom. Você não quer não? Você não quer uma Ferrari? Não, eu preciso de um carro que ande. No fundo, não, eu quero aquela Ferrari, mas eu faço um teatro. É o que encerra esse livro. Eu agradeço por todo esse trabalho feito aqui, nessas horas, que permaneçam, se caso necessário, após o Evangelho. As pessoas são trazidas aqui, muitas das vezes, espíritos desencarnados, perdidos aqui fora. Eles fazem uma varredura em toda a área. E os convidam, ou muitas das vezes, eles, por necessidade própria, por estarem perdidos, ele chega até aqui, o que está acontecendo? Tem uma luz naquela casa ali, está acontecendo alguma coisa, eu vou ali para saber o que é. Socorro, pelo amor de Deus, me ajude, preciso de ajuda, onde é que eu estou, o que está acontecendo? Ninguém está me escutando, estou falando com a minha família não escuta, estou perdido. Meu irmão, você desencarnou, minha irmã, você não pertence mais a esse mundo, e peço a esses irmãos que não interfiram, que aproveitem essa oportunidade do Evangelho para seguir com esses irmãos de luz num tratamento, num caminho, serem encaminhados para um mundo espiritual, para receberem luz, para receberem trabalho, de energia, para serem internados em hospitais espirituais, para tratamentos de acordo com, às vezes até com a sua religião, com a sua fé, porque é muito difícil você não as ter, não confiar em nada e de repente desencarnar por um susto, um acidente, e não sabe o que está acontecendo. Essa é uma grande oportunidade do Evangelho de desobsessão, poderosíssimo trabalho de desobsessão, de limpeza da própria casa, de nós próprios. Então eu quero agradecer a vocês, depois vocês podem beber a água para acompanhar esse Evangelho. E quarta-feira, às 18 horas, teremos o próximo. Pedindo a permissão, a espiritualidade de luz presente para encerrar esse trabalho do Evangelho de hoje. Graças a Deus.